Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Já chega a 7 o número de mortes em Pernambuco e Alagoas por causa das chuvas. O governo anunciou recursos para ajudar as vítimas e também trabalhar na recuperação dos danos. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre este drama das enchentes no Nordeste, chuvas que atingiram aí Pernambuco e Alagoas com mortes confirmadas. O presidente Michel Temer até foi até a região ontem, mas quem tem todos os detalhes para a gente é Daniele Popov, diretamente da redação da TV Brasil. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Até o momento já são 5 mortes registradas em Alagoas por causa das chuvas e desabamentos de encostas. Há também pessoas desaparecidas e cerca de 2.800 famílias desalojadas ou desabrigadas em todo o estado, o que corresponde a mais de 14 mil moradores. As cidades do interior próximas ao rio Jacuípe e ao Vale do Mundal têm situação preocupante, pois existe o risco de os rios inundarem os municípios. Em Pernambuco, o número de mortos subiu para 2. Na verdade, são 2 mortos por causa das chuvas neste fim de semana no estado. Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco, há 27 mil desabrigados e desalojados na zona da Mata Sul e Agreste pernambucanos. 2 pessoas estão desaparecidas em Caruaru. O governo do estado decretou na manhã de hoje estado de calamidade pública em 14 municípios por causa das enxurradas e inundações. O presidente Michel Temer foi aos 2 estados neste domingo para acompanhar a situação local. Em Maceió, capital de Alagoas, ele falou aos jornalistas sobre as ações imediatas do governo federal. 2 fatores se apresentaram aqui. Nós precisamos cumprir a emergência, ou seja, recuperar logo aqueles danos provocados pelas chuvas. E mais adiante, já não se trata de emergência, obras indispensáveis que sejam preventivas. Ou seja, nós temos que proteger as encostas para que não haja deslizamento e outros tantos eventos que possam ser levados adiante. O nosso objetivo foi exatamente esse e também prestar solidariedade, convenhamos aqui, ao povo de Maceió, que lamentavelmente perdeu 3, 4 dos seus habitantes e alguns até, tenho notícia, desaparecidos. Os valores liberados ainda não foram acertados, segundo Temer, porque precisa aguardar um levantamento total dos danos. No Recife, Michel Temer também verificou a situação e adiantou que já está aprovada a liberação de um empréstimo pelo BNDES no valor de R$600 milhões para a construção de barragens em Pernambuco. A última vez que Pernambuco enfrentou chuvas intensas foi em 2010, quando cerca de 80 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas, além de cidades que ficaram praticamente destruídas. Agora, do Nordeste para o Sul, o Rio Grande do Sul também passa por transtornos por causa das chuvas, Rosiane. 10 cidades estão em estado de alerta. Segundo o balanço da Defesa Civil, já são 56 cidades atingidas, contabilizando graves danos, além de famílias desalojadas e desabrigadas. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. Olha, em relação à situação já aí registrada no Nordeste, né, com esses casos de mortes, inclusive, o ministro da Educação, Mendonça Filho, ele inclusive postou mensagens no Twitter. A gente separou aqui uns trechos dessas postagens que Mendonça Filho fez, porque nessas mensagens o ministro disse que o MEC vai assegurar recursos para que haja o funcionamento das escolas que foram atingidas. Mendonça Filho disse que esse dinheiro vai ser para a recuperação dessas escolas e, segundo ele, a orientação é para as equipes agilizarem o levantamento nessas escolas para que as aulas sejam retomadas o mais rapidamente possível, o mais brevemente possível. Ele concluiu o seguinte, dizendo: nosso compromisso é agir rápido na recuperação das escolas atingidas pelas enchentes em Pernambuco e Alagoas para não prejudicar as crianças e os jovens. Ora, a gente vai continuar falando sobre educação, problemas que foram registrados na rede de ensino no Rio de Janeiro por causa do combate ao tráfico. Mas quem vai contar os detalhes para a gente é Maurício de Almeida, que fala com a gente diretamente do Rio. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Rosiane. Pois é, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram várias operações hoje aqui no Rio de Janeiro. As operações foram realizadas no Complexo da Maré, que fica na zona norte da cidade, na Vila Kennedy, que fica na zona oeste, e também no Morro do Cajueiro, que fica em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Por conta dessas operações, tanto a Secretaria Estadual quanto a Secretaria Municipal de Educação decidiram suspender as aulas em escolas que ficam nesses bairros, em comunidades onde estavam sendo realizadas as operações da polícia. Por conta disso, 23 escolas e 7 creches deixaram de funcionar hoje. Cerca de 15 mil alunos foram prejudicados e ficaram sem estudar, perderam o dia de aula. Mas tudo isso por uma questão de segurança, para evitar a repetição do triste episódio que aconteceu no fim do mês de março, quando a estudante Maria Eduarda foi atingida por uma bala perdida dentro de uma escola municipal no bairro de Acari. Nesse momento que a estudante foi atingida, estava sendo realizada na região uma operação da Polícia Militar. E segundo o laudo de balística do Instituto Médico Legal, Maria Eduarda foi atingida por um disparo feito por um policial militar. Na operação de hoje, o saldo, segundo o balanço da Polícia Militar, foi o seguinte: 6 pessoas presas e 2 homens mortos. Segundo a Polícia Militar, esses 2 mortos seriam traficantes e estavam armados. A polícia também apreendeu drogas e armas, incluindo 3 granadas, e recuperou um caminhão roubado. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Olha, já que a gente está falando de educação, eu vou agora já partir diretamente para o nosso momento prestação de serviços, porque a gente sempre traz prestação de serviços para você aqui nos Corredores do Poder. E hoje quem traz para a gente é Marcelo Brandão, da redação da Agência Brasil. Marcelo, boa noite. Você que vai ficar aí durante esse período. A Carolina Pimentel está tirando um breve período de férias aí, férias muito merecidas. E aí você está com a gente, bem-vindo de novo aqui no programa. E olha, eu sei que você tem informações aí, inclusive sobre o SISU, né? Boa noite. Boa noite, Rosiane, boa noite a todos. Exatamente, estou substituindo aqui a Carol, espero que com toda a propriedade que ela merece, né? Bom, o Ministério da Educação abre hoje as inscrições para a 2ª edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Para se inscrever, o candidato precisa acessar o site do programa até o dia 1º de julho. É necessário apenas o número de inscrição e senha cadastrados no Enem de 2016. Na hora da inscrição, os candidatos podem escolher até 2 cursos, por ordem de preferência, mas eles podem alterar essa opção até o último dia de inscrição. O SISU seleciona estudantes para vagas no ensino superior público com base na nota do Enem. Ao todo serão ofertadas mais de 51 mil vagas em quase 1.500 cursos de 63 instituições de ensino. O endereço eletrônico do programa é o sisu.mec.gov.br. Vou falar de Enem agora, porque começa hoje o prazo para travestis e transexuais solicitarem um tratamento pelo nome social no dia do Enem. O prazo vai até o dia 4 de junho, ou seja, o próximo domingo. Esses participantes já precisam ter feito inscrição com o nome civil, o nome que consta na carteira de identidade. Para solicitar o nome social, o uso do nome social, os candidatos ao Enem devem acessar a página do participante com o CPF e senha. Ele também precisa digitalizar e enviar a cópia de um documento de identidade, além de uma fotografia. É necessário ainda preencher e assinar um formulário disponível na própria página do Enem. A página do Enem é o enem.inep.gov.br/participante. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. Daqui a pouco volta com outras informações. Eu reforço também o site da agência, né? agenciabrasil.abc.com.br. No site da agência, eu sempre lembro a você o seguinte: você consegue achar ali diariamente informações com várias prestações de serviço também e muitas informações na área de educação. Inclusive, a agência faz, ao longo de todo o ano, várias reportagens especiais sobre o Enem. Então, uma informação importante para você, estudante, ou você responsável por esses estudantes que estão aí focados nesta prova do Enem para este ano. Então entra lá, tem várias dicas e ao longo do ano muitas outras dicas serão postadas no site agenciabrasil.abc.com.br. Agora a gente vai até o estúdio da Rádio Nacional conversar com Jéssica Gonçalves. A gente fala de saúde, ela vai ter prestação de serviço para você também, mas antes, Jéssica, eu sei que o ministro da Saúde, Ricardo Barros, hoje, quando foi apresentar um balanço da pasta num evento que ele estava participando em São Paulo, ele falou sobre a situação da Cracolândia lá na cidade. O que disse o ministro? Boa noite.
Boa noite, Rosiane. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse hoje que o problema dos dependentes de drogas removidos pela Prefeitura de São Paulo, da região da Cracolândia, no último dia 21, deve ser enfrentado. Ele preferiu não julgar as ações adotadas na capital e disse que os prefeitos têm que oferecer uma solução para os problemas dos municípios. O ministro participou de uma reunião, como você já adiantou, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Prefeitura da cidade de São Paulo chegou a conseguir na Justiça autorização para internar de forma compulsória os dependentes químicos que viviam na Cracolândia e agora estão espalhados pelo centro da cidade. Mas ontem, a pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça do Estado suspendeu a decisão. Segundo Ricardo Barros, o Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde vem acompanhando a situação. Ele destacou que o SUS, o Sistema Único de Saúde, não tem política para internação compulsória, então cada cidade avalia a medida mais adequada que deve adotar. Em discurso para representantes de entidades e empresários, o ministro garantiu que não vai haver redução do orçamento para a saúde, falou sobre os esforços para diminuir o tempo de avaliação de medicamentos pela Anvisa e destacou a ampliação do calendário de vacinas. Então, agora falando sobre a ampliação do calendário de vacinas, Rosiane, por falar em vacina, a gente lembra que a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 9 de junho, sexta-feira da semana que vem. E a meta do governo é vacinar 90% do público-alvo, que é composto por idosos, indígenas, crianças, grávidas, mulheres até 45 dias após o parto, presos, funcionários do sistema prisional, professores e trabalhadores de saúde. 54 milhões e 200 mil pessoas fazem parte desses grupos. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, hoje é segunda-feira, é dia do Diálogo Brasil, às 10 horas da noite, ou seja, agora à noite aqui na TV Brasil. E hoje o Diálogo vai fazer um debate sobre a preservação do patrimônio sem engessamento das cidades. A gente tem aí nesse debate, que foi conduzido pelo jornalista Bernardo Carvalho, uma conversa com a presidente do IPHAN, Kátia Bogea, e com a arquiteta e diretora do Departamento de Planejamento e Gestão Urbana do Ministério das Cidades, Diana Meirelles da Mota. Vamos acompanhar um pouco deste debate. O que preserva o patrimônio é uma única coisa, é o uso. Se aquele uso não for um uso planejado pelas políticas urbanas, que é dever do município, você não preserva aquele patrimônio. Porque uma cidade histórica, ela não é um presépio, ela não é um cenário de Hollywood, ela não é uma Disneylândia, ela é uma cidade viva. Você tem que incentivar a habitação, porque é com pessoas que você revitaliza a cidade. Não há cidade viva, dinâmica, sem pessoas. E no próximo bloco você confere com a gente o que tem na pauta do Congresso Nacional esta semana. Além disso, o que está acontecendo nos corredores internacionais do poder. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre este bloco falando sobre uma mudança esta semana. É que a semana começa com alteração na esplanada dos ministérios. Quem tem os detalhes pra gente é Mariana Junkman, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Mari. Boa noite, Rosiane. Pois é, o presidente Michel Temer anunciou nesse fim de semana que o atual ministro da Transparência, Torquato Jardim, vai ocupar o Ministério da Justiça. Essa nota foi divulgada à imprensa ontem, Rosiane Kennedy. Torquato Jardim, que ocupava aí a pasta da Transparência, que também cuida da Controladoria Geral da União, vai então para o Ministério da Justiça. Osmar Serralho foi convidado, que é o atual ministro da Justiça, foi convidado a ocupar, então, trocar de lugar e ocupar o Ministério da Transparência, mas ainda não respondeu. Se ele não for para o Ministério da Transparência, ele deve retornar para o seu mandato de deputado aqui na Câmara, Rosiane, e aí quem perde a vaga é Rodrigo Rocha Loures, que é atualmente suplente de Osmar Serralho.
E em relação à expectativa da posse, só para deixar aí na nossa previsão de agenda da semana, né, Mari? A previsão, assim, a expectativa, pelo menos, é de que essa posse de Torquato seja na quarta-feira, confirmações ainda a serem feitas no Palácio do Planalto. A gente segue no noticiário, agora falando de política e sobre especificamente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. E quem vai trazer informações é Lucas Por Deus Leon, que está de volta, né, Lucas? Boa noite, antes de tudo. E eu sei que você vai falar sobre o ministro Gilmar Mendes, que hoje foi indagado a respeito daquele processo no TSE sobre a chapa Dilma Temer e fez várias observações sobre o tema. Boa noite, bem-vindo de novo. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Isso mesmo que você adiantou aí, Rosiane. Há uma semana de retomar o julgamento no TSE, que pode cassar a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer de 2014, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, disse que não cabe à Corte resolver crises da classe política. Também não cabe ao TSE resolver crise política. Isso é bom que se diga. O tribunal não é instrumento para a solução de crise política. O julgamento será jurídico e judicial. Então não venham para o tribunal dizer: vocês devem resolver uma crise que nós criamos. Resolvam as suas crises. Gilmar Mendes se refere à crise iniciada com a delação dos donos da JBS, envolvendo o presidente Michel Temer. Iniciado há 2 meses, o julgamento no TSE, que pode cassar a chapa de 2014 e interromper o mandato de Michel Temer, foi suspenso para que o tribunal ouvisse mais testemunhas. O caso será retomado no próximo dia 6 de junho, mas o resultado final pode ser novamente adiado caso algum dos ministros peça vista do processo, como comentou o presidente do tribunal. É um julgamento complexo, é um processo complexo. Só o relatório do ministro Herman Benjamin tem mais de 1000 páginas, portanto isso exige de todos nós um grande esforço, mas há muita especulação na mídia sobre pedido de vista, não pedido de vista. Se houver pedido de vista, é algo absolutamente normal. Ninguém fará por combinação com este ou aquele intuito. O TSE julga um pedido do PSDB para cassar a chapa eleita em 2014 por suposto abuso de poder econômico, como, por exemplo, a suspeita de uso de Caixa 2 na campanha. Segue com você, Rosiane. Obrigada, Lucas, que volta daqui a pouquinho. Agora a gente vai até a redação da Agência Brasil conferir as últimas notícias na agência com Marcelo Brandão, porque foram várias as notícias agora à tarde sobre investigações, né, Marcelo? Desdobramentos de várias investigações. Exatamente, Rosiane. A defesa do ex-deputado federal Eduardo Cunha pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação do acordo de delação premiada da JBS. Cunha foi citado nos depoimentos do empresário Joesley Batista, um dos donos da empresa. O ex-parlamentar está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Os advogados de Cunha alegam que não há provas sobre o suposto pagamento mensal ao ex-deputado para comprar seu silêncio, conforme afirmou Joesley em seu depoimento. Além disso, a defesa também criticou os benefícios concedidos pelo Ministério Público Federal aos delatores ligados à empresa. Dentre os benefícios estão a dispensa de prisão e permissão para morar nos Estados Unidos. Eduardo Cunha está preso desde outubro do ano passado. Em abril, ele foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a mais de 15 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E várias pessoas foram detidas hoje na República Dominicana por suposto envolvimento no esquema de propina da construtora Odebrecht no país. Entre os detidos está o ministro da Indústria e Comércio, Temístocles Montas, além de Andrés Bautista. Bautista é ex-presidente do Senado daquele país e atual chefe do Partido Revolucionário Moderno, o principal partido de oposição. Essas são as primeiras detenções do país envolvendo a propina que a empreiteira brasileira afirma ter pago para obter contratos de licitação de obras entre 2001 e 2014. Em abril, um juiz dominicano validou um acordo entre o Ministério Público e a Odebrecht. A empresa deverá pagar 184 milhões de dólares e revelar os nomes dos beneficiados, em troca dos seus funcionários não serem processados no país. Esse valor que a
a empresa tem que pagar é o dobro do que a empreiteira gastou em propina para vencer as licitações de contratos de obras públicas. E uma última notícia, a Justiça Federal no Distrito Federal aceitou a primeira denúncia do Ministério Público Federal no âmbito da Operação Greenfield. Ao todo, são 14 réus. Entre eles, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e Guilherme Lacerda, ex-diretor-presidente da FUNCEF, o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. Outros 7 ex-diretores da FUNCEF também se tornaram réus. Os envolvidos são acusados de crimes contra o sistema financeiro, gestão fraudulenta e temerária, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Segundo a denúncia, o grupo foi responsável por impor um prejuízo de mais de 400 milhões de reais ao FUNCEF. O Ministério Público afirma que quase 6 milhões de reais do esquema foram direcionados ao PT. A Operação Greenfield investiga desvios dos 4 principais fundos de pensão do país: FUNCEF, que é da Caixa Econômica, Petros, da Petrobras, Previ, do Banco do Brasil e Postales dos Correios. Segundo as investigações, as fraudes podem somar mais de 8 bilhões de reais. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. E lembrando, todos os detalhes lá no site agenciabrasil.abc.com.br. Eu lembro que hoje é segunda-feira, é dia também de Conversa com Rosiane Kennedy, meu outro programa que vai ao ar às 9h30 da noite aqui na TV Brasil. E hoje eu converso com o jornalista Matheus Leitão, que vai falar sobre o livro dele, Em Nome dos Pais. Você confere aí um pouquinho do que vai ser esse bate-papo. O jornalista Matheus Leitão acaba de lançar o livro Em Nome dos Pais, que parte de uma história da própria família para traçar o retrato de tempos da ditadura militar. É um retrato de um Brasil triste, né? Um retrato de um Brasil que precisa ser elaborado melhor, na minha visão. O Brasil não soube elaborar esse momento, eu acredito. Como se fosse assim, a gente escondesse essa história debaixo do tapete e não quisesse falar. Mas eu acho importante falar. E olha, ele vai falar muito, contar muitas histórias de todo esse processo de investigação. Foram 10 anos aí de trabalhos para que esse livro ficasse pronto. Matheus, que parte de uma história familiar para contar ali diante da situação vivida pelos pais dele, Marcelo Neto e Miriam Leitão, no período da ditadura, para justamente fazer esse recorte do que aconteceu naquela época. Ele traz detalhes emocionantes dessa história e fala o tanto que foi importante para a família se envolver no resgate, né, da busca dessa história, ao mesmo tempo para poder expurgar o que fazia mal até o momento. 9h30 da noite, conversa com Rosiane Kennedy aqui na TV Brasil. Agora vamos saber o que está acontecendo nos corredores internacionais. Quem conta é Daniele Popov. Oi, Rosiane. Os boinas azuis atuam na mediação e prevenção de conflitos em todo o mundo desde o início das missões de paz da ONU em 1948 e hoje esse dia é comemorado. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 1 milhão de homens e mulheres já serviram à ONU. E apesar da sua importância internacional, o orçamento anual das missões de paz da ONU gira em torno de 8 bilhões de dólares, o que representa menos de 0,5% dos gastos militares globais. Para o funcionamento efetivo das missões de paz, a ONU conta com 14 mil veículos, 310 clínicas médicas, 158 helicópteros, 54 aviões e 7 navios. Atualmente, as Nações Unidas têm 16 missões de paz em operação em 4 continentes, com presença em países como Haiti, Chipre, Mali, República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Sudão do Sul. Mais de 124 países contribuem com cerca de 122 mil integrantes das forças de paz da ONU, incluindo tropas militares, policiais e funcionários civis. Agora uma notícia sobre a França. O presidente francês Emmanuel Macron declarou nesta segunda-feira ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que a França responderá a todo o uso de armas químicas na Síria. Em entrevista coletiva conjunta, Macron afirmou que deseja reforçar a cooperação com a Rússia para combater o terrorismo na Síria, que representa a prioridade absoluta da França no país árabe. As informações são da Agência F. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. E agora, o que temos na pauta esta semana aqui no Congresso Nacional? Mariana Jungmann checou especificamente o que tem no Senado Federal. Mari.
Rosiane Kennedy, essa semana a gente tem reforma trabalhista no Senado. Há uma grande expectativa em torno da votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Primeiro porque essa vai ser a primeira votação da reforma entre os senadores, então acaba sendo aí um teste de fogo da base aliada para ver se está todo mundo realmente unido em torno da aprovação da reforma, né? E por quantos votos essa reforma vai ser aprovada, se ela for aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, e também porque há expectativa em relação a todos aqueles tumultos que tiveram na semana passada, que a oposição causou ali um grande distúrbio na reunião da comissão para evitar que o parecer fosse lido. Então, há expectativa com relação a isso também. Se a reforma for aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, ela segue para a Comissão de Constituição e Justiça, onde ela vai começar ainda a tramitar. Já se fala aí, viu, Rosiane, nos bastidores, que no fim das contas a base pode acabar abrindo mão dessas comissões aí e puxando a reforma para ser votada diretamente no plenário do Senado, mas isso é uma estratégia que ainda não está totalmente definida, decidida. A princípio, a reforma vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça ainda e pela Comissão de Assuntos Sociais. E só para explicar esse bastidor, né, Mário, do que você estava conversando no cafezinho, é justamente porque é uma votação que depende de maioria simples e que na semana passada, como você ressaltou, teve aquele problema na comissão. Se houver essa insistência da oposição de tentar impedir a votação, uma das alternativas seria justamente levar diretamente para o plenário do Senado. Agora, eu separei aqui rapidinho umas outras pautas importantes. A gente tem ainda aquela PEC sobre estupro se tornar crime imprescritível e 6 medidas provisórias na pauta do Senado. Olha, e a gente já está quase encerrando o jornal, mas eu tenho uma informação muito importante que é com Lucas Por Deus Leon, no estúdio da Rádio Nacional. Só que, Lucas, quem vai trazer a notícia hoje não é você não, viu? É só para você acompanhar, porque a gente elegeu hoje uma estrela, uma princesa para o encerramento desse jornal, para desejar bons fluidos e esse bom retorno seu ao trabalho, que é a sua filha, Olivia. Parabéns, parabéns da equipe inteira. A Olivia, que seja muito bem-vinda para manter você aí com esse sorriso maravilhoso, essa energia. Já deve estar com o coração apertado, né, para a volta do trabalho. Parabéns, viu? Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, Lucas. Obrigado, Rosiane. Boa noite a todos.